Vamos novamente voltar para esse universo de suspense e mistério de Harlan Coben. Agora, tentar entender sobre o sequestro e morte de uma criança. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Eu Vou Te Encontrar chegou ao catálogo da Netflix dia 18 de junho e é baseado em mais um livro de Harlan Coben e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. Nós temos David, um pai que acabou sendo condenado pela morte de seu filho. 5 anos depois, sua ex-cunhada acaba aparecendo no presídio e apresentando para ele uma imagem em que supostamente seu filho Matthew, que deveria estar morto, estava vivo. Gente, quem conhece já esse universo, esse mundo de Harlan Coben, sabe que nós teremos uma história que você vai ter uma ideia de quem é o assassino, elaborar toda a questão de como chegou a esse ponto, até chegar ao próximo episódio e destruir totalmente sua teoria de quem é o verdadeiro culpado. Vou ser bem sincera, gente. Eu já falei de várias histórias de Harlan Coben, mas eu não li esse livro. E minha mãe disse que também não leu esse livro. Então, pelo menos um dos livros, uma das séries de Harlan Coben, ela não saberia quem era o culpado. E a gente vai começar a acompanhar, como eu disse, essa história. O David era um pai muito amoroso, porém alguma coisa aconteceu com ele e ele simplesmente acabou assassinando o seu pequeno filho Matthew se eu não me engano, acho que ele tinha uns 2 aninhos, gente. E ele acabou sendo condenado a isso. Por mais que ele insistisse em dizer que ele realmente não era o verdadeiro culpado. Mas todas as provas indicavam que ele era o culpado. David, após ser condenado pelo assassinato de seu filho, foi para a prisão e se negou a receber a visita de qualquer um dos seus familiares, seja de sua ex-esposa, seja de seus pais, seja até de sua cunhada, ou melhor, ex-cunhada. Até um dia, sua ex-cunhada, 5 anos depois, Rachel, insistir em falar com ele e apresentar a ele uma foto que, a princípio, não havia nada de anormal nela, até ela insistir para ele que ele olhasse melhor essa foto. E ao observar, a criança que estava mais ao fundo na foto se parecia muito com seu falecido. A partir de então, a história, a gente, vai se desenvolver aí. Quem realmente é aquela criança que estava na foto? Será que realmente David era o assassino do seu filho? Se aquele não era seu filho, quem era a criança que estava lá? Quem foi o verdadeiro culpado? Então, como eu disse para vocês, se vocês já conhecem as histórias de Harlan Coben, sabe que nós teremos aquela bola de neve gigantesca que vai nos fazer a cada instante criar uma nova teoria de quem é o verdadeiro suspeito. E a história, como eu disse para vocês, começa justamente dessa maneira. A cunhada apresentando essa foto. E o mais estranho, quando a gente começa a acompanhar essa minissérie, é o fato de que um policial lá dentro, de algum modo, estava sempre observando os passos de David, querendo saber tudo que ele estava fazendo e muitas vezes tentando acabar com a vida de David. O que quer que aquele policial saiba, de algum modo queria sumir com David no momento em que esta foto apareceu. Tudo, como eu disse para vocês, gente, se desmorona e começa a criar uma grande dúvida na cabeça de David por causa dessa bendita foto. E a nossa perseguição e solução para desvendar esse mistério vai girar em torno disso. Porém, como vocês sabem, todas as histórias de Harlan Coben sempre tem aquela questão de que normalmente o personagem não aparece muito na história. Mas dessa vez, gente, eu vou dar aquele pequeno spoiler que não seja gigantesco. O personagem aparece a
série inteira, mas que você não levanta suspeitas sobre ele. Literalmente, ele está sempre ali presente. E quando ela nos entrega o que aconteceu de verdade, você fica até com aquela abismado. Sério que realmente foi por causa disso? Uma série, gente, que vai nos trazer aquele gostinho de quero mais. Ah, eu quero mais. Por mais que ela seja um tanto, vamos dizer assim, em certos momentos, corridas e até confusa, ela consegue sim encaixar cada pequeno detalhe que vai nos fazer entender por que daquilo tudo. Por que David foi acusado de assassinar o seu filho? Por que em alguns certos momentos a cunhada dele estava sendo perseguida e estavam tentando acabar com ela? Quem realmente era aquele policial que estava a todo instante tentando acabar com David? Porque o próprio pai do David escondia certas questões sobre o momento em que certas questões e quando ele era policial. Então são pequenos detalhes, gente, que ao ver no começo da série parecem ser pontas soltas que não fazem o menor sentido, mas que com o tempo que a história vai se desenvolvendo, você começa a captar e a juntar cada ponta para poder então entender esse emaranhado de fios que entrega esse mistério suspense. Cada episódio que a gente vê desse emaranhado de linhas vai nos surpreendendo cada vez mais e mais, até o ponto em que a gente chega a desconfiar que talvez quem seja o culpado do assassinato seja o pai dele, porque o pai dele escondia muitas coisas. Então assim, gente, o que eu posso dizer dessa série? Sim, é aquela base de quem já conhece as histórias de Harlan Coben, vai ser basicamente a mesma coisa. Mas no meu ponto de vista, ainda acaba prendendo muito a atenção do telespectador, porque faz você criar aquela teoria que às vezes você pensa que pode ser extremamente bizarra, mas que mesmo assim você destrói ela totalmente no próximo episódio. Claro que quem já conhece meio que as ideias ou essa base de Harlan Coben, talvez consiga identificar quem é o verdadeiro culpado bem antes. Mas eu acho que a série não dá muito isso nessa desenvolvimento de quem é o culpado. Quem foi o culpado pelo que aconteceu com a criança, o que há por trás de todo esse mistério do desaparecimento do Matthew e quem é o menino que aparece na foto. Principalmente, gente, eu digo assim, se você ainda é aquele fã de suspense, realmente eu indico que tem que sim assistir Eu Vou Te Encontrar. Então, pra mim, gente, analisando de 0 a 5, no meu ponto de vista, eu vou dar um 5. Acho que sempre dei um 5 para todas as séries que foi entrega de Harlan Coben, porque no meu ponto de vista, a série consegue sim nos prender a atenção. Consegue sim dar aquele suspense, aquela revolta, aquele não pode ser, eu jurava que eu tinha acertado que o culpado era esse e agora é totalmente diferente. Por que chegaram a esse ponto? O que tem a ver uma história que aconteceu na Suíça com o que está acontecendo ali agora? Então, nesse sentido, por isso que eu vou dar realmente um 5, porque é uma história que prende, como eu disse, no meu ponto de vista, as histórias do Harlan Coben, por mais que eles tenham assim meio que uma base, não idêntica, mas meio que aquela base quase muito parecida de uma história para outra, e até se você parar para pensar um pouco, Eu Vou Te Encontrar, ele até dá uma ideia de misturar um pouco do Não Fale com Estranhos, alguns outros séries que já foram feitas dele, vai misturar nesse filme. Ainda assim, é um 5. Se vocês ainda não assistiram essa minissérie, como eu disse, ela tá no catálogo da Netflix. E o que eu sempre digo em todos os meus vídeos é: assistam e tirem a conclusão final de vocês. Principalmente se você é aquele fã que adora suspense e mistério. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Eu Vou Te Encontrar, o que você achou? Você gostou dessa minissérie, dessa nova minissérie do Harlan Coben? Ou não, Nathalie, eu esperava mais? Ou você conseguiu identificar com facilidade quem era o culpado ou não?
Nathalie, eu realmente demorei a achar. É claro, sem dar aquele spoiler gigantesco que vai acabar com toda a alegria ou aquela emoção da série. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!